Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Se coloque de pé por mais um minuto. E ainda que eu não mereça, Você concorda com esse louvor? permaneces assim, fiel, Senhor. Ele tem sido fiel. Fiel a mim. Ele tem sido bom. Mesmo que eu e você Fiel, não mereçamos. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pai, sobre este louvor, eu quero aqui já agradecer, porque o Senhor de fato é bom, porque de fato é a Tua bondade que tem sido sobre as nossas vidas, é o Teu amor, é a Tua fidelidade. Ah, se não fosse o Teu amor, ah, se não fosse a Tua fidelidade, ah, meu Deus, eu temo até em pensar, porque muitas vezes nós de fato não estamos merecendo. Muitas das vezes nós não estamos nos atentando que o Senhor possa continuar a falar conosco através desta palavra. Porque eu creio que é uma palavra de despertamento. Eu creio que é uma palavra a qual nós precisamos ouvir. Pai, assim como nós temos dito aqui neste altar, principalmente nos dias de domingo, a qual agora nós temos 2 cultos. Muitos vieram de manhã, e está aqui uma outra parte para escutar agora à noite. Que o Senhor continue a falar como o Senhor falou de manhã, que o Senhor continue a trabalhar como o Senhor trabalhou de manhã. E eu tenho certeza absoluta que se nós guardarmos essa palavra na tábua do nosso coração, nós entenderemos que precisamos melhorar. Que cada um aqui já possa dizer para si próprio: eu preciso melhorar como cristão, eu preciso melhorar como filho, eu preciso melhorar como filha. E que essa palavra hoje venha trazer entendimento daquilo a qual nós estamos vivendo. Então toma o teu lugar de honra, porque nesta casa é o convidado especial. Tenha a liberdade de tratar aqui, Espírito Santo de Deus, porque também esta casa é tua, crendo que assim, grandes coisas o Senhor há de falar nesta noite e há de tratar. É o que eu oro aqui, no nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Pode tomar seu assento. Esperar as crianças saírem, que eu preciso da sua atenção. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm se preocupado com as coisas que têm acontecido no mundo, sim ou não? Sim ou não? São preocupantes? E com as coisas que têm acontecido na igreja? Vocês têm se preocupado? Eu tenho me preocupado muito. Eu me preocupo com as coisas do mundo. E não é porque eu sou pastor, mas eu me preocupo muito com as coisas de dentro da igreja. E eu tenho visto tantas coisas, e às vezes eu anuncio aqui para vocês, tantas coisas que têm entristecido o meu coração. E eu creio aqui que nós estamos aqui hoje como uma igreja séria de Cristo. Nós somos uma igreja séria de Cristo, sim ou não? Esse ministério tem 3 anos e pouco, né? Quase aí os 4. E eu nunca vou deixar de falar sobre esta palavra. Nós nunca vamos deixar esse altar virar palco. Nós nunca vamos deixar quem ministrar essa palavra ser coach. E eu nunca me deparei com uma palavra tão atual, de tantos anos atrás, como aquela que Deus me deu. Vocês concordam comigo que às vezes as pessoas dizem, as igrejas dizem, os pastores, os líderes: vamos trazer as pessoas do mundo para a igreja. Para isso a igreja precisa estar melhorada.
Para isso a igreja precisa ser renovada. Em partes eu concordo, mas na grande maioria eu discordo. Porque nós não temos que atrair as pessoas do mundo para shows. Nós não temos que atrair as pessoas do mundo para as coisas que são visíveis. Nós temos que atrair as pessoas do mundo pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. E as pessoas estão trocando essas coisas. As pessoas hoje estão ministrando prosperidade, chaves, entre outras milhares de coisas. Está tão difícil hoje de ver uma igreja que se prega céu, que se prega confronto. Abra comigo no livro de Êxodo. Quero destacar aqui um versículo e depois nós vamos decorrer na palavra. Êxodo 32. Nós pensamos que as coisas estão acontecendo nos dias de hoje, mas já acontecia lá atrás. Êxodo 32, versículo 4, para a gente iniciar. E a minha diz assim: ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Aqui nós vamos começar a entender que o povo de Israel, que tinha se liberto do Egito, aquele povo que viu todas as maravilhas, aquele povo que viu o mar se abriu, aquele povo que viu tantas coisas, aquele povo que sofreu durante tantos anos, olha o que eles estão fazendo: trazendo o Egito para dentro da igreja, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, porque ali no deserto era uma igreja, ali no deserto tinha sido constituída uma igreja por Moisés. E olha o que o povo estava fazendo, e não só fazendo e dizendo: vamos adorar outros deuses. Será que nos dias de hoje nós estamos diferentes? Sim ou não? Tem pastores, tem líderes, tem evangelistas, tem presbíteros, tem missionários que hoje são tratados como deuses. Tem denominações, tem lugares que o bispo é maior que Deus, que o apóstolo é maior que Deus, que levitas são maiores que Deus. Eu já disse isso e eu fiquei extremamente, para usar um termo mais tranquilo, aborrecido de pessoas se dobrarem, se renderem a uma pessoa. Como que eu posso chegar? Eu tenho que honrar a minha liderança, eu tenho que honrar meu pastor, mas eu me prostrar diante de um homem? Eu beijar a mão e falar: o Senhor é santo? É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas com elogios, pessoas com tapinha nas costas, e muitas delas por um motivo muito claro: interesse sobre muitas coisas. O que nós precisamos entender no começo dessa palavra é: o nosso maior interesse é o quê? Subir para o céu. Não é o pastor Alex, não é o evangelista, não é o diácono. Quem vai te fazer subir para o céu, o nome dele é Jesus. Volta comigo no versículo 1. E eu poderia ficar aqui só nesse versículo 1, pregar para você a noite inteira. A minha diz assim, Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Você entendeu o que você acabou de ler? E o povo, e quem é esse povo? Eu e você. Viu que Moisés
tardava, demorava para descer do monte. O que Moisés estava fazendo no monte? Responda para mim, por favor. O que se faz no monte? Eu vou lá para comer uma coxinha, tomar um café. Quiser, amanhã tem monte, das 9 à meia-noite. Eu vou fazer o que no monte? Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou receber a presença, mas principalmente eu vou orar. Moisés, e aprenda isso. E eu fiquei maravilhado quando Deus começou a falar comigo. Quando Moisés entrou na presença do Senhor, quando eu e você entramos na presença do Senhor, não tem que ter pressa para sair. Moisés aqui nos dá uma clara certeza que ele adorava estar na presença, em oração e conversando com Deus. Moisés ali, eu creio que no Monte Sinai, ele demorou. Ele demorou. E nós sabemos um dos motivos a qual ele demorou. Ele ia descer nada mais, nada menos, com as tábuas do mandamento. Mas eu creio que ali, ele e Deus estavam conversando sobre muitas coisas. A primeira pergunta que eu posso te fazer, e vou fazer nessa noite é, quando você está em oração, quando você está no seu momento com Deus, qual tem sido o seu diálogo com Ele? Como tem sido a sua conversa com o Senhor? Como tem sido o seu tempo com Deus? Porque se o povo notou que Moisés estava demorando, Moisés, ele falou assim, parece que eu acabei de chegar. Parece que eu acabei de entrar. Será que eu e você hoje estamos nessa mesma sintonia com Deus? Nesse mesmo patamar espiritual que Moisés estava? Que você responda para você mesmo. No seu momento particular, eu quero crer que todos aqui têm. Eu não vou nem fazer essa pergunta. Eu quero crer que todos têm o seu momento íntimo e particular com Deus. Quanto tempo você tem ficado? Eu gosto muito de relógio, mas eu não consigo usar por causa do calor. Quem usa relógio, agora o celular, você é dessas pessoas? Eu vou buscar Deus, tá? 5 minutos, opa. Kaique? 20 minutos, eita glória. Fica cronometrando o tempo com Deus. Fica ali, falando com Deus, mas preocupado com o tempo. Será que nós estamos vivendo o que esse povo viveu? Ou será que quando você se entrega, tudo fica para depois, tudo fica de lado, porque a maior coisa e a melhor coisa da terra é dobrar o joelho e sentir a presença de Deus? Qual foi a última vez na sua vida em que você falou assim, hoje é eu e Deus, hoje é eu e o Espírito Santo? E quando você saiu da sua oração, você olhou, passou 2 horas, eu nem vi. Meu Deus, hoje passou 3 horas, eu nem vi. Qual foi o último dia que você viveu isso? Nesse mundo a qual nós vivemos para tantas coisas. Já falei aqui e gosto, mas tem que ter um tempo determinado para séries, para filmes. Você embala 3 capítulos de uma série, é 3 horas. E você quer ver o quarto ainda. E por que é tão difícil ter um tempo de excelência na presença do Senhor? Por que é tão difícil hoje se dobrar o joelho, fechar a porta de um quarto, como está em Mateus 6,6? Ou ter um tempo de reclusão entre você e Deus? Será que hoje isso está virando raro? E por isso que nós lemos no começo que o Egito, que o mundo está entrando na igreja, porque as pessoas não querem mais orar. As pessoas não se dedicam mais em oração, como está em Colossenses 4,2, dedique-se em oração. Você tem dedicado a sua vida em oração?
É de praxe falar essa frase dentro das igrejas. Se fizer um churrasco, se fizer um buffet, a igreja enche. Mas chama para orar. Chama para orar. Amanhã nós ficamos das 9 à meia-noite, até 1 hora da manhã no monte. Ah, mas eu não consigo, pastor. Quarta-feira acaba o culto 9h30, a gente fica até 11 horas orando aqui. Sexta-feira é meia hora aqui. E muitas vezes nós não vamos, por quê? Porque tem coisas mais importantes que a oração. Então você está mal de Bíblia. Então recebe isso da parte do Senhor. Quando eu oro no secreto, quando eu dobro o joelho, aquele que me vê, ele me dá recompensa. Se você está querendo recompensa, é momento de orar. Em contrapartida, olha aqueles que não oram. Continua comigo no versículo. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Olha o povo que não ora, que hoje tem muitos. Tinha um que estava orando, olha o que eles falam. Aquele que nos tirou do Egito, ele desapareceu. Ele subiu lá no monte e não voltou mais. Arão, vamos fazer uma coisa aqui. Arão, vamos tomar uma providência. E isso está notório. Isso hoje acontece muito dentro das igrejas de outras maneiras. Quem aqui já não ouviu falar? Até brinquei esses dias no monte. Você viu, tem uma arca aqui em cima da mesa. Eu chego, eu pego essa arca, eu coloco aqui no altar e falo para vocês: igreja, a arca está aqui, a presença de Deus está aqui. Toca nela, que você vai ser abençoado. Igreja, Deus falou comigo, e eu ungi uns óleos aí lá no monte, e esse óleo vai te curar. Não é a presença sobre o óleo, mas é o óleo que vai te curar. As pessoas estão fazendo objetos para fazer que Deus está agindo. As pessoas estão fazendo objetos para colocar o poder de Deus. Mas o poder de Deus que vem do céu não precisa de objeto. O poder de Deus que vem do céu não precisa de coisas, não precisa de pessoas. O poder de Deus, ele é imediato quando eu e você oramos. E o pior de tudo, estou com 100 olhinhos ungidos aí, diácono Tadei. É, pastor? É, mas cada um custa R$50, Paulo. Estou com 200 arcas aí. Leva para tua casa, lê lá a palavra. Lê lá Obed-Edom. A sua casa vai ser abençoada. Leva uma arca. É, pastor? R$100. Estão querendo comprar o poder de Deus. Estão querendo vender o poder de Deus. Mas o poder de Deus habita em quem ora, em quem jejua, em quem tem compromisso, em quem tem comprometimento. Esse é o poder de Deus. E quando nós não oramos, a gente critica quem ora. É isso que o povo de Israel estava fazendo. Por que ficar tanto tempo lá? Por que estar dias lá? Nós estamos aqui. Quem ora, ele é perseguido. E você que ora, bem-vindo ao time. Quem ora, as pessoas dizem: para que orar tanto? Para que buscar tanto? Se não orando, as coisas estão difíceis. Orando, as coisas vão ficar um pouquinho melhores. Porque quando eu oro, eu tenho resposta do céu.
Quando eu oro, eu tenho providências do céu. Quando eu oro, eu vejo as coisas acontecerem. Versículo 2. E nós estamos falando de uma pessoa aqui que também tinha intimidade com Deus. Arão lhes disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. 3. Então os israelitas, nós estamos falando aqui do povo de Deus, tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram até Arão. Arão tinha intimidade com Deus. Tanto Moisés como Arão, eles eram ali não só irmãos, mas tinham o mesmo propósito. Se você é bom de Bíblia, você vai entender que quando Deus chama Moisés, Moisés fala o que para Deus? O meu falar não é bom. A minha dicção não é boa. Eu não vou conseguir falar. E o que Deus fala? Moisés, fica tranquilo, porque eu vou levantar Arão para ficar do seu lado. Arão é bom para falar. Arão sabe se comunicar. Arão vai falar por você. Você é meu escolhido, você é o libertador, mas eu vou colocar alguém do teu lado que vai te ajudar. E olha esse, a qual Deus colocou do lado de Moisés. Olha o que ele estava fazendo com tudo aquilo que também ele viveu. Escutou a voz dos homens. Sabe o que eu tenho que aprender aqui? Quem aqui está num momento crítico da sua vida? Num momento difícil da sua vida? Ou já esteve, ou porventura pode estar de novo? Num momento de desespero, você pode escutar a voz dos homens. Num momento da angústia, você pode escutar a voz de homens. Num momento mais crítico e mais difícil, você vai deixar de escutar Deus e vai escutar homens. Mas hoje, em nome de Jesus, com toda a autoridade dessa palavra, eu repreendo isso sobre a tua vida. No momento mais difícil, você vai dar ouvidos a Deus. No momento mais difícil, você vai escutar o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem a saída. Arão estava tão ali consumido por aquele povo, que ele falou para o povo de Deus: reúne tudo que vocês têm de ouro aí. Reúne tudo aquilo que vocês têm aí. E aqui a gente acabou de ler o versículo 4. Fizeram um bezerro de ouro. Fizeram o quê? Uma imagem. Fizeram um ídolo. E Deus fala o que na sua palavra? Não adorai imagens. E o povo estava adorando o quê? Um bezerro. Misericórdia. Podia ser hoje, entre outras tantas coisas. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas hoje muitos adoram uma imagem. Uma imagem que não fala, que não ouve, que não faz nada, mas se prostram, beijam. Está aqui, desde lá. Beijava o bezerro, falava com o bezerro. Agora nós temos uns deuses aí, Esses deuses são os que nos tiraram do Egito, a gente acabou de ler aqui. Sabe o que nós temos que entender? Que quem nos tira do Egito, o nome dele continua sendo Jesus de Nazaré. Quem nos tira do deserto, o nome dele continua Emanuel, o Deus forte e o Deus poderoso. Não se submeta a escutar conselhos de que não servem a Deus. Sabe por que a igreja está fraca hoje? Sabe por que as igrejas sérias hoje estão hoje com cadeiras vazias? Porque não oram mais. Como eu sempre digo aqui, se eu prometesse, vai lá que a sua vida vai mudar. Vai lá que você vai ganhar. Vai lá que você vai receber. Nós encheríamos a igreja. Mas aprenda uma coisa: evangelho de verdade é sofrimento,
é luta, é batalha, porque essa terra não é nossa. O que é nosso está separado com excelência. Mas estão pregando na contramão de tudo isso. E aí o que acontece? Quando aperta, corre para os lados. E daí não recebe, culpam quem? Eu, você e Deus. Somos culpados. Quantas pessoas que você conhece, que tinham uma trajetória com você na igreja, e não estão mais? Foram iludidas por palavras que não têm contexto bíblico. Foram iludidas por palavras de prosperidade. Foram iludidas por palavras que enchiam o ego, massageavam tudo. Mas a verdadeira palavra diz para mim e para você: fica firme, fica firmado, fica na posição, porque o dia de choro, ele passa e transforma em alegria. O dia de choro, ele passa e eu faço todas as novas coisas novas. Então, continua na posição, porque o dia da alegria na minha e na sua vida, ele vai chegar. Mas é mediante a nossa oração. Vamos lá que o tempo voa. Oh, Jesus amado. Versículo 5. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra ao Senhor. Eita misericórdia! Ah, se você pudesse falar misericórdia comigo. Olha o que Arão estava falando. Vou construir um altar diante do bezerro. E amanhã nós vamos honrar o Senhor. Nós vamos fazer uma festa para Deus. Será que hoje nós estamos vivendo essas mesmas condições? De pessoas que estão falando que estão honrando a Deus, mas não estão. Pessoas que estão dizendo assim, ó, Deus está aqui, mas adora o bezerro. Ó, Deus vai estar presente, a festa para Ele, mas adora o bezerro. Faz um altar para o bezerro. Que altar que eu e você estamos fazendo? Que altar que eu e você estamos vivendo? Que festa de fato nós estamos dando ao Senhor? Porque estão tirando ali a honra e a glória do Senhor, e estão dizendo assim, ó, vamos honrar a Deus, vamos festejar a Deus. Cuidado com os altares que você tem construído. Posso dar inúmeros exemplos. Eu vou construir meu altar, Senhor, se tudo estiver bem na minha vida. O meu altar aqui, ó, é a minha reserva de dinheiro. O meu altar é ali a minha casa, é o meu carro. O meu altar é isso e aquilo. Mas daí você perde o dinheiro, o altar desconstrói. Você perde o carro, não tem mais altar. Você perde outra coisa, não tem mais altar. A festa acabou. O altar do Senhor é construído com lágrimas, com sofrimento, com entrega, com busca e com a presença do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Eu vou ler com você. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Sabe o que você acabou de ler? Que tudo que eu e que você está fazendo, Deus está vendo. Não tem nada que o nosso Deus não veja. Porque no versículo 7 vai dizer o quê? Que eles fizeram uma festa, assim como eles prometeram. E a festa estava boa. Eles estavam se alegrando, eles estavam cantando. Então todo aquele sofrimento de antes
parou por uma coisa que não era de Deus, coisas momentâneas. E Deus viu o quê? Eu que fiz tudo. Quem fez tudo na sua vida, o nome dele é Jesus, não é bezerro. E assim, às vezes o mundo nos entrega coisas que parecem boas. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, eu mesmo levantaria as duas mãos. Quem está precisando de dinheiro aí? Quem tem os boletins para pagar amanhã? Eita glória. Sorte que eu tenho um amigo chamado Evangelista Cleito, que tem dinheiro. Profeta, né? Aí, chega o Evangelista Cleito. Ô, pastor Alex, estou cheio. Quanto que é o boleto? 2.000? Está aqui, 2,5. Resolveu momentâneo. Amanhã, segunda-feira, está resolvido. Mas e o de terça? Aí chega terça-feira, evangelista, tem mais um aqui. Você me acabou, já dei tudo ontem. É isso que o mundo oferece, coisas momentâneas. Coisas que vão tirar a sua visão do reino, por coisas que você vive ali rapidamente. Quem já viveu isso? Coisas que o mundo te oferece, que na hora dá prazer, que na hora até traz paz, que na hora traz coisas boas, mas passa um dia, passa uma semana, volta tudo. Então recebe isso da parte de Deus. Aquilo que Deus te traz não é momentâneo. Aquilo que Deus vai te trazer é para toda a tua vida, é para a tua casa, é para a tua história, é para os teus negócios, é para sempre e para todo sempre. O que é de Deus não é momentâneo. O que é de Deus é duradouro. O que é de Deus é para sempre. E olha o recadinho de Deus para Moisés. Moisés, desce depressa. O que foi, Deus? Desce depressa. Aquele povo pecou contra mim. Aquele povo foi injusto contra mim. Aquele povo não está me honrando. E eu e você? Estamos honrando a Deus? O que Deus falaria para Moisés hoje sobre nós? Não está mais indo para a igreja? Não vejo mais orar? Jejuar então, ixi. Lembra aquele livramento que eu dei no começo do ano? Já esqueceu? Lembra da onde eu tirei? Pagou da memória. Será que a gente está pouco diferente desse povo aqui, sim ou não? O que Deus faz a gente esquece. Lembra onde Deus te tirou? Você consegue lembrar aí? Com todo o respeito daquele entulho que nós vivíamos, daquele mundo de drogas, de bebidas, entre outras coisas. Você já esqueceu? Deus não se esquece. E Deus estava falando para Moisés assim, tudo que eu fiz para o Egito foi praga, mas para nós foi poder do céu. E 10. Olha o mar que eu abri, e o povo ainda está reclamando. Sabe o que nós temos que aprender? O que Deus te deu hoje é o que basta para hoje. A gente nunca está contente com hoje. Sim ou não? Quem aqui almoçou gostoso hoje? Fala mal para você ver, Miguel. Priscila perguntou, Miguel, tá gostoso? Uhum. Brincadeira. Quem que tomou um banho antes de vir para o culto? Quem tirou um cochilinho à tarde? Hein, Paulinho? Nós dois tiramos, né? Deus tem sido muito bom na minha e na sua vida. Deus tem sido maravilhoso. E às vezes a gente esquece de ser grato pelas mínimas coisas. Daqui a pouco nós vamos para uma cantina abençoada. Você vai voltar para a sua casa.
tem uma cama. Para quem tem muito frio tem cobertor. Para quem tem calor tem ventilador. Ar-condicionado, o evangelista está mais chique que eu. Por que a gente está reclamando? Nunca está bom? Nunca estamos satisfeitos? O que Deus te deu para hoje é para hoje. Lembra do maná do céu? O que Deus tem para você amanhã também é grande. O que Deus tem para você amanhã é maravilhoso. O que Deus tem para você amanhã vai trazer aquilo que você precisa, mas é amanhã. Se contente com o que tem hoje. Vá comigo aí. Oh, Jesus. Versículo 11. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: Senhor, por que ficastes assim tão irado com o teu povo, que tirastes do Egito com grande poder e força? Por que Moisés estava falando isso? Porque o Senhor queria exterminar todo mundo. Guarda esse versículo para a sua vida. Se não fosse Moisés, pode ser que eu e você não estivéssemos aqui hoje. Porque Deus ia exterminar todo mundo. Ia só salvar uns. Mas olha aqui e guarda no seu coração e aprende. Quem tem intimidade, tem intimidade. Deus volta atrás daquilo que Ele fala, sim ou não? Cuidado para responder essa pergunta. E eu repito. Deus volta atrás às vezes do que Ele fala, sim ou não? Sim. Lê lá versículos antes desse, 9 e 10. Deus falou assim: ô Moisés, acabou. Esse povo me magoou, me entristeceu, vou acabar com tudo. Moisés, eu vou acabar com todo mundo, vai sobrar só você e mais uns aí. Homem que ora, Deus, me escuta um pouquinho, por favor. Olha isso, um homem que tem intimidade falando com o Criador, o Todo-Poderoso. Oh Deus, esse povo que o Senhor tirou do Egito, tem mais um pouquinho de calma. Lê lá depois na sua casa, o que os egípcios vão falar, que o Senhor tirou eles de lá para matar aqui. Eita, que intimidade que é essa? Coisa maravilhosa que é essa? E só pode falar assim com Deus quem ora. Só pode ter esse nível de intimidade quem ora. Se você tiver intimidade com Deus, Deus vai te escutar e pode mudar muita coisa em favor daquilo que você está anunciando. É a palavra de Deus. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Versículo 12. Porque deixar que os egípcios venham e dizer que tirasse o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia, não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. 13. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizestes e lhe daste tantos descendentes quanto as estrelas lá do céu. Lembra também que prometestes que daria aos seus descendentes toda aquela terra para a prosperidade deles para sempre. 14. Então, o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Quem quer ter essa intimidade com Deus aqui? Levanta essa mão, por favor. Eu quero falar com Deus e conseguir ter esse diálogo com Ele. E sabe por que Moisés estava demorando tanto? Está aqui, ó. Versículo 15. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos dos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Imagina esse momento de oração e intimidade de Moisés. Olha por que ele estava demorando no monte. Deus fez as placas e escreveu nelas.
toma aí, Moisés, os meus mandamentos, leva lá para o meu povo. Sabe o que é o mais interessante, Felipe? Moisés desceu com as placas, depois você lê lá. Mas Moisés, acho que ele ficou tão irado como Deus, que quando ele chegou lá no meio do povo, ele quebrou as tábuas. Eu acho que quando Moisés se deparou com aquele bezerro, com aquela festa do mundo, ele ficou tão nervoso, tão irado, que ele acabou quebrando as tábuas dos mandamentos. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus deu algo precioso para Moisés. E Moisés, no meio da ira, no meio daquilo que estava acontecendo, ele acabou se desfazendo daquilo que Deus havia dado. Será que eu e você, na nossa vida, na nossa trajetória cristã, Deus já nos deu algo que nós destruímos? Pensa aí com você rapidinho. Deus já te deu algo e você destruiu? O que Deus já te deu e você falou assim, poxa, eu destruí, eu acabei? Mas sabe o que essa palavra vai dizer para mim e para você? Eu preciso ganhar tempo. Logo depois Moisés subiu no monte de novo, e Deus refez as tábuas. Sabe o que eu quero te dizer? Aquilo que a gente destruiu, aquilo que Deus um dia nos deu, se você quiser, volta a orar, porque Deus vai te dar de novo. Volta a buscar e Deus vai te dar de novo. Eu vou ter que resumir aqui. Moisés fica bravo com Arão. Ô Arão, não estou acreditando. Eu fui orar e olha o que você fez. Arão falou as mesmas coisas, mas o povo. Aí Moisés, um homem de oração, chamou a atenção do povo, fica um pouco para cá, quem quiser se arrepender fica para cá, quem não quiser fica para lá. Será que nós temos que fazer isso hoje? Quem quer Deus de verdade aí, fica para cá. Quem não quer, por favor, fica para lá. Será que nós vamos ter que chegar nesse ponto? Será que nós vamos ter que chegar no ponto dessa divisão, de falar assim, você quer Deus de verdade? Então fica aqui, Quem não quer, obrigado, prazer de conhecer, segue a sua vida aí. É o que Moisés estava fazendo aqui. E daí Moisés teve que voltar para o monte. Teve que conversar de novo com Deus. Teve que falar de novo com Deus. Deus, eu já conversei com o povo lá. Eu já separei aqueles que te querem. Por favor, mas calma aí. E olha o que Deus fala. 30, versículo 30. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, porém agora eu vou subir outra vez no monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Olha que coisa linda que é essa. Olha, fala assim, eu vou mais uma vez subir a montanha. Eu vou mais uma vez falar com Deus. E eu vou pedir para Ele perdoar vocês. Talvez Ele possa te perdoar. Coisa linda, não é? 31. Moisés voltou para o lugar aonde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus, com letra minúscula, de ouro e o adoraram. Olha lá, 32. Por favor, perdoa o pecado deles. E presta atenção aqui agora, tá? 32, eu vou repetir. Por favor, perdoa. Moisés falou assim, Deus, perdoa aquele povo lá, o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreve os nomes do que são teus. Eita, que perdoe, Kaique. Eita, quando eu li isso aqui de novo, eu falei, que é isso, Jesus? Olha o ar aqui que Moisés está falando com Deus. Eu não sei se você teve a profundidade disso.
Moisés amava tanto o teu povo, se compadecia tanto do povo. É o que nós temos que fazer hoje, compadecer com a igreja, compadecer com os teus, amar desta maneira como Moisés amava eles. E olha o que Moisés está falando para Deus. Lembra de Apocalipse no livro da vida? Deus, pega o livro, aonde o Senhor tem escrito os nomes daqueles que são teus, dos nomes daqueles que vão subir para o céu. Deus, se quiser, tira o meu, mas perdoa eles. Eita, alguém faria isso aqui hoje? Em favor de todos aqui? Difícil, hein? Moisés está falando assim, ó, eu até fico fora dessa, mas deixa o povo com o nome escrito no livro da vida. Aí eu amo mais Deus ainda do que todas as coisas. Aí eu fico apaixonado por Deus. Aí, como eu digo, eu sou fominha de Jesus mesmo. Quer ser fominha de Jesus? Vem comigo. Essa semana eu tive todos os dias aqui na igreja. E não é porque é compromisso, não é porque eu amo servir esse Deus que fala isso que nós vamos ler aqui agora. Olha o que Deus fala no 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei, guarda isso, do meu livro todos os que pecaram contra mim. Essa foi a resposta da pergunta. Moisés falou assim, ó, Deus falou assim para Moisés: ô Moisés, eu vou riscar o seu nome? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, eu risco do livro da vida. Mas o seu Moisés, eu não vou riscar não. O seu Moisés, deixa eu ver aqui, está escrito Moisés, reino do céu. Moisés, vida eterna. Sabe o que eu quero te dizer? Eu não posso comprar o seu pecado. Eu não posso comprar o seu erro. Eu posso te ajudar a sair do pecado. Eu posso te ajudar a sair do erro. Mas comprar eu não posso. Seria fácil, né? Priscila errou, pecou. Priscila, fica tranquila. Jesus, tira o meu nome e põe o nome da Priscila. Né? Eu amo minha esposa. Às vezes ela briga comigo, mas eu amo ela. Não ia ser fácil? Aprende essa. Eu não posso comprar o pecado de ninguém, o erro de ninguém. Eu posso tirar, eu posso ajudar, eu posso orar, eu posso jejuar. Mas a salvação é individual. A sua salvação é individual. A Andréia está aqui, o Diácono Tadei está aqui. Esse casal que ama um outro, mas é individual. Quem dera, né, se não pudesse agarrar o nosso cônjuge, né? Nós vamos subir juntinho, né, evangelista? Mas não é assim. Lembra que diz em Eclesiastes 3? Dois no campo, 2 na cidade, um fica e um vai? É isso. É isso que essa palavra aqui está dizendo. É isso que Deus está falando para Moisés. Ó, aqueles que pecarem contra mim, eu estou riscando. E aqui eu abro um parênteses. Tem igreja que prega assim, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. A salvação é diária. A salvação é diária. Hoje eu estou bem, hoje eu estou firmado, hoje eu estou isento de pecado. Amanhã eu pequei, Jesus voltou, fiquei fora. Simples assim. Amanhã nós vamos lutar. O evangelista Cleito já falou isso. Vamos ter que trabalhar. Vamos ter que suar o trabalho para o sustento das nossas casas. Amanhã nós vamos guerrear contra esse mundo. Mas pecar está fora de cogitação. Se Jesus voltar hoje, estamos no lugar propício para subir até o céu com Ele. Amanhã estaremos lá nesse mundo. Mas se Jesus voltar, nós vamos falar assim: Jesus, eu estou em paz. Eu estou tranquilo, a minha vida está no altar, eu estou seguindo ao Senhor, pode voltar. Se eu estiver na igreja, se eu estiver trabalhando, aonde quer que esteja, pode voltar.
o meu nome está aí. E aqui eu finalizo. 34. Agora vai, leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. 35. Por isso, o Senhor castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Conclusão. Pecado tem consequência. Erro tem consequência. Está aí. Ah, mas por que eu estou vivendo isso hoje? Eu estou 10 dias direitinho. Eu estou 10 dias bonitinho na igreja. Mas e os outros que você pecou, que você errou? Mas Deus é um Deus que não perdoa? Perdoa. Mas o pecado tem consequência. O erro tem consequência. Quem aqui já não pagou por consequências erradas? Pecados e erros. Palavra do Senhor. Se coloque de pé, por favor, o louvor pode subir. Mesmo de pé. Vitor, coloca para mim em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Vai dizer assim: meus filhinhos, para mim e para você. Repito, meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Filhinhos, essa é a última hora, e como ouvistes que tem o anticristo, também agora muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos, até que já a última hora. Não posso falar, seria muito arrogante da minha parte falar que o anticristo já está na terra, mas que tem coisas acontecendo na terra, tem. Estão unificando o dinheiro, você está percebendo isso? Tem dinheiro perdendo valor e tem dinheiro ganhando valor. Estava estudando um pouquinho, eu não entendo muito sobre isso. Tal do Bitcoin vai ser o futuro, uma moeda que vai valer mais do que todas. Estão querendo unificar muitas coisas. Fim dos tempos, o anticristo. Filhinhos, é a última hora. Nós vamos ser a igreja de Jesus, ou nós vamos ser a igreja que o Egito vai entrar? Nós vamos firmar os nossos passos em Jesus? Vamos ser homens e mulheres de oração? Ou vamos fraquejar nos dias mais difíceis? Os dias mais difíceis a gente some da igreja. Os dias mais difíceis a gente não quer orar. Nos dias mais difíceis que eu tenho que vir para cá. Nos dias mais difíceis que eu tenho que orar. E você não está sozinho. Tem um corpo aí pronto para orar com você. Tem um irmão pronto para orar com você, uma irmã. Fica com esse recado aí. A última hora. Os últimos tempos estão chegando. É só você ver as notícias de dentro e fora da igreja. Curva sua cabeça por um minuto. Deus, como eu falei no começo, essa palavra é tão para hoje. Essa palavra é tão real nos dias de hoje, em que o Egito está entrando dentro das igrejas, estão fazendo ídolos. Quer pintar de outras cores? Pode pintar, mas dizem que o preto chama mais atenção.
Não é a cor que tem que chamar a atenção, é a presença. Não são as fumaças que tem que chamar a atenção, é o louvor que sobe. Não são aqueles que falam bem, que têm a dicção, que têm a eloquência, mas são aqueles que vivem a palavra. Muitos estão pregando, mas não vivem o que pregam. Muitos que estão aqui louvando são profissionais da música que tocam em bares. E muitos estão dizendo: eu quero o melhor louvor, eu quero o melhor tocador. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer adorador. Deus, Ele quer adorador que louva, entrega e vive. Eu já disse isso e vou repetir aqui nesta oração. O inimigo não tem medo de quem louva. O inimigo não tem medo de quem prega. O inimigo tem medo de quem ora e tem vida no altar. Porque esse sim pode expulsar no nome de Jesus. Porque hoje muitos não conseguem expulsar no nome de Jesus, porque não vive Jesus, não tem autoridade de Jesus. Como foi pregado aqui no culto do motoclube que ontem, que foi uma bênção. Você é embaixador de Cristo. Você não precisa ser pastor, apóstolo, bispo, evangelista. Você precisa ser embaixador. Deus te deu uma autoridade de ser embaixador da sua palavra. Que possamos, mesmo pequenos, ser a igreja que está despertando. A igreja que vai entender que quando um estiver na situação mais difícil, dizendo assim: ó, eu estou precisando de socorro, vamos para o banco, eu estou precisando disso, vamos para... Não, vamos para o pé da cruz. Vamos orar, vamos nos prostrar. E o nosso Senhor vai nos dar o caminho, a solução. Vamos ser a igreja que Deus sonhou. Vamos ser a igreja que ora como Moisés orava. Leva isso para a sua casa. Qual tem sido o seu tempo do particular? O seu tempo de excelência com Deus? Rabacalabai. Ridelabando que levaço de cai. Xanabandada calabandaraia. Rikelebando que lebandada calabai. Oh, Jesus Cristo, meu coração dói, Pai. Porque eu estou vendo hoje muitos perecerem, porque não te buscam mais, não entregam mais tudo ao Senhor. Muitos vêm para os cultos para dizer: eu cumpri o meu social essa semana. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você saia da sua casa dizendo assim: ó, eu vou exaltar o nome do meu Senhor, eu vou glorificar o nome do meu Senhor, assim como a palavra diz, como Davi falou, eu vou com alegria. Você veio com alegria para o culto hoje? Pastor, mas eu estou no momento mais difícil. Pastor, mas essa semana... Vem com alegria, e com alegria Jesus vai te dar. Vem com alegria, e com alegria Jesus vai ser mais uma vez na sua vida. Não é só dízimo que precisa ser entregado com alegria, é o seu louvor, a sua adoração. É difícil entender o que eu vou falar, mas entenda, eu posso me alegrar chorando, porque eu estou me alegrando na presença do Senhor. Eu posso me alegrar triste, porque eu estou me alegrando na presença do Senhor. A palavra diz que aonde o Senhor chega, a tristeza tem que saltar de alegria. Que possamos entender e compreender que esse Deus que nos trouxe aqui hoje é o mesmo Deus de Moisés.
É o Deus que falava face a face com ele. Esse Deus está falando para mim e para você hoje, ó, é possível. Eu quero me aparecer para você. Eu quero falar de maneira audível também com você. Eu falo no Espírito, eu falo na palavra, eu falo no louvor, eu falo no Espírito, mas eu também posso falar de maneira audível. Então, meu Pai, que possamos entender que a igreja de Cristo hoje de verdade está passando dificuldade. Que a igreja de Cristo de verdade, se não despertar, o mundo vai entrar dentro dela. Hoje tem igreja de homens sexuais e dizem que Deus é amor, que Jesus é amor, que Jesus perdoa. Ele é amor sim, mas para aqueles que são deles. Ele perdoa sim, mas para quem se arrepende. Eu não posso viver uma vida de duplicidade. Eu não posso viver uma vida dos meus pecadinhos de estimação. Mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. E não queira pagar isso com um preço mais alto, é ficar fora do céu. Que você possa ter entendimento nesta noite, que você, se você tiver autoridade, aponta para você agora, você vai fazer a diferença, como Moisés fez a diferença, como Josué fez a diferença, como Daniel fez a diferença, como Paulo fez a diferença. Você é a diferença dessa geração. Você pode falar hoje com autoridade, assim como o apóstolo Paulo falou: olha para mim, diga para o mundo amanhã, olha para mim. E o mundo vai olhar, e você vai dizer: me imita, porque eu imito Jesus. Aleluia. Labando que lebaia, arabandarabando de calaba, isso e decai. O Senhor está na casa, o Espírito Santo está na casa. Alabando que lebaia, andaraço, debandarada caia, naço de caia. Não é vergonhoso você dizer assim: ó, eu estou com dificuldade de orar, pastor. Eu não consigo mais me entregar 100%. Ler uma palavra para mim hoje está tão dificultoso. Vem aqui à frente. Eu nem ia fazer, mas o Espírito Santo está mandando. Está com dificuldade de orar? Vem aqui à frente. O Jesus te espera aqui. Está com dificuldade do momento de intimidade? Vem aqui à frente. Jesus marcou esse encontro com você. Darabai, decandarabaçou de quelebai. Jesus nos dá a oportunidade, e essa é a tua. Pastor, eu não estou escutando mais a voz do Senhor. Vem aqui à frente, de rabando quelebai. Pastor, eu perdi a sensibilidade do Espírito Santo. Eu falava em língua estranha, não estou falando mais. Vem aqui à frente. Não perca a oportunidade. Não tem ninguém para te observar. Quem está te vendo assim como a palavra é Deus. Deus está te chamando, sabe para quê? Intimidade. 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 Eu vou orar. Mas Deus está falando aqui, ó, tem mais um. Tem mais um. Mas o que vão falar de mim? Não seja como o povo. Não se preocupa com o povo, não. Se preocupa com Deus. Mas eu vou ficar aqui. Mas a ordem é: vem para frente. O recado é: vem para frente.
Continua de olhos fechados, igreja. Que você tenha entendimento que vão ter dias mais difíceis que os outros, sim. Vai ter dias que nós vamos ter dificuldade para orar, sim. Vai ter dias que nós vamos abrir a palavra e não vamos entender nada, sim. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer assim, ó, eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta a intimidade. Eu vou trazer de volta o nosso momento. Eu mesmo vou preparar todas as coisas. Eu mesmo vou preparar o momento, a ocasião. Então, meu Pai, começa a sondar aqui os corações agora. Porque são pessoas que estão aqui não para mim, mas para o Senhor. Pessoas que estão aqui não se importando com nada, mas importando com a presença e com a intimidade. Então visita agora. Sonda o coração mesmo. Sonda a mente mesmo, os pensamentos. Porque o Senhor diz que o Senhor pode. Traz de volta a intimidade. Traz de volta o prazer. Porque estar na presença é prazer. Estar na sua busca é prazeroso. Traga de novo esse prazer de desfrutar. Guarde esta palavra. Tudo que é de Deus é para desfrutar. Desfruta de momentos com Ele. Desfruta das coisas boas dEle. Porque Ele sim pode te dar tudo. Ele sim pode te proporcionar todas as coisas. Então, Jesus, é isso. Vai visitando aí. Vai tocando aí. Vai tocando aí. Vai visitando aí. Que volta a comunhão. Que volte a intimidade. Que volta os tempos da madrugada. Volta o tempo da madrugada. Lembra quando você acordava e você falava assim, ah, foi Jesus que me acordou. E você dobrava o joelho. E Deus falava lindo com você. Até agora você também continuava acordando, mas você virava para um lado para o outro. Deus está falando para você, vou te despertar essa madrugada. Dobra o teu joelho, porque falarei contigo. Deus está dando para vocês aqui um tempo novo. Deus está dando para vocês aqui um tempo novo para recomeço. Aprenda isso. Tem recomeço e recomeço. Hoje Deus está recomeçando aqui, ó. Hoje Deus está recomeçando coisas com você. Mas nunca se esqueça, que a aliança que Ele tem com você nunca pode ser quebrada. Tem promessa sobre a tua vida. Tem promessa sobre a tua vida. Você é instrumento. Você é instrumento. Você é instrumento. Você tem promessa. Você tem chamado. Você tem propósito. Então, meu Pai, por essas pessoas que aqui estão, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu declaro um novo tempo. Um novo tempo de entrega. Vai dizer em Salmos 37:4, entrega. Entrega ao Senhor. Entrega tudo ao teu Deus. E você vai ver como essa semana vai ser diferente. Guarda isso. Essa semana vai ser diferente. Essa semana você vai voltar a orar. Vai ter paz para orar. Vai ter tempo para orar. E você vai falar assim, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Então, meu Pai, obrigado por essas vidas que aqui estão. Que estão se rendendo ao Senhor. Estão se rendendo à Tua palavra. Entenderam a Tua palavra. E quando chegar o povo, eles vão dar ouvidos somente ao Senhor. Eles vão dar somente ouvidos ao Senhor. Escuta aí, igreja. Se porventura chegar um momento difícil, Deus está pedindo para dizer, você vai escutar só a minha voz.
vai escutar a minha voz e eu vou dar livramento. Então, meu Pai, gratidão. Gratidão por estas pessoas. Gratidão pelos teus filhinhos. Gratidão por esta igreja. Gratidão por todas as coisas. Coloca a mão no teu coração aí. Seu coração está batendo? Quer dizer que você está vivo. E que você está vivo para servir esse Deus. Você está vivo para adorar esse Deus. Você está vivo para glorificar esse Deus. Então hoje receba da parte do Senhor um novo tempo sobre a tua vida. Um novo tempo sobre a tua busca. Um novo tempo entre você e Jesus. É o que eu oro. É o que eu oro com muita gratidão. No nome de Jesus. Amém e amém. E se você crê que esse tempo chegou sobre a tua vida, eu queria que você aplaudisse ao nome do Senhor, que você voltasse glorificando a Ele, porque Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Você pode tomar seu assento por um minuto? Obrigado, Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Vou passar aqui rapidamente a agenda da semana. Preste atenção, por favor. Faremos uma pequena mudança estratégica esta semana. Todos sabem que sexta-feira é feriado, né? Quem gosta de feriado aí? Hã? Aleluia. Até perdi que dia que hoje é dia 26, né? Jesus. Então preste atenção na agenda, amém? Amanhã, para quem quiser subir a montanha, como Moisés subia, estaremos lá das 9 à meia-noite. Para a gente buscar um pouquinho mais de intimidade, um pouquinho mais de profundidade com o Senhor. Amanhã das 9 à meia-noite. Terça-feira, a última terça, nós não temos nada, né? Uma folguinha para vocês. Primeira terça do mês, encontro de homens. Segunda terça, encontro de mulheres. Terceira terça, encontro de casais. E a quarta é uma folga para vocês. Quarta-feira, encerramento da nossa campanha, Deus não está morto. Quem está vindo quarta-feira aí? Nós estamos com uma pequena dificuldade na quarta-feira, de acabar o culto 9h30. Vocês me perdoam? O culto está acabando 15 para as 10, 10 para as 10, 10. Vai juntar com a oração. Mas quando tem agido o Espírito Santo, Deus tem lenha para queimar. Venha quarta-feira, 19h30, encerramento da campanha. Tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa. Quinta-feira, Hospital Antônio Afonso, na nossa querida capelania, a partir das 3 horas da tarde. Quinta-feira, Hospital Antônio Afonso. E quinta-feira, preste atenção, domingo é domingo do quê? Domingo de Santa Ceia. Na sexta-feira a gente faz o quê? Antecedente da Santa Ceia, consagração. Mas como sexta-feira é feriado, preste atenção, a consagração, só esse mês, tá? Mudarei para quinta-feira. Quinta-feira, consagração, 19h30. Amém? Sexta-feira, como é feriado, um pedido muito especial, faremos um culto no lar. A Camila e o Claudinei saíram do apartamento, estão morando numa casa agora. O filho de Caraguá veio para morar com eles, né? Né, Pati? Tá todo mundo agora, 39 pessoas na casa. E nós vamos fazer um culto lá. Eu vou definir o horário, 7h30, 8 horas. Estão todos convidados, amém? A Pati falou que vai fazer um pudim, né, Pati? Eita glória! Faz 2, tá? Um para a igreja e um para mim. Então eu vou passar o endereço no grupo depois. Espero todos vocês no culto no lar, na casa do Claudinei, da Camila e da Pati que aqui está. Entenderam? Consagração na quinta, culto no lar na sexta. Sábado,
Com muito pesar, né, evangelista? A Policlin fechou. Né? Tristeza, né? Quantos anos teve a Policlin em Jacareí? Quantos anos? 50 anos? A Policlin começou em Jacareí, né? Infelizmente, Jacareí fechou. Continua São José, né? Estamos em oração, né? Porque fazíamos também a tal da Policlin no sábado, das 9 ao meio-dia. Mas vamos orar aí, como eu falei para o evangelista Cleito, Deus vai nos direcionar para algo também maravilhoso e grande. Vocês creem nisso? Vamos orar por um outro hospital. Se Deus mandar um asilo para a gente, né? O que Deus mandar, eu creio que vai ser bênção. Então, sábado não tem mais hospital da Policlin. E domingo, nossos cultos de ceia, tanto pela manhã às 10 horas, como à noite às 7 horas. A cantina mudou, né? O que é na cantina mesmo? Eita, torta de x-tudo? Essa é nova para mim. Então, passe ali na cantina para termos um momento de comunhão. São esses os recados? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar e agradecer o nome do Senhor. Quem vai ter uma semana abençoada aí, levanta a mão. Aleluia. Quem vai voltar a orar aí? Ficar horas na presença. Como eu sempre brinco, hein? Quer tirar uma hora de joelho comigo? Vem na segunda, vem na quarta, vem na sexta. Estou prontinho te esperando. Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado por mais esse culto. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença e na Tua casa. Deus, alguns não conseguiram chegar aqui hoje. Que o Senhor possa visitá-los. Visita aqueles que não conseguiram chegar, Pai. Aqueles que não conseguiram chegar pela manhã também. Porque sabemos que às vezes as batalhas são travadas. Mas nós aqui somos uma igreja que é família. E família se preocupa. Buscaremos informações e entenderemos por que não vieram hoje. E se for preciso, sim, faremos uma visita, faremos uma oração. Pai, que possamos levar esta palavra para nossas casas. Essa palavra que veio para nos despertar. Que nós somos a igreja constituída do Senhor. Que nós não vamos nos corromper. Nós não vamos trazer ídolos para dentro da tua casa. A única coisa que nós vamos atrair para esta casa é a presença, é o Espírito Santo. Então, meu Deus, nos dê uma semana abençoada, uma semana que vai fechar o mês, mais um mês que está se indo, que possa ser uma semana abençoada, uma semana que nós vamos poder resolver tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Pai, nos leve em paz, nos leve em segurança, nos livra do homem mau, do acidente, do incidente, e que possamos chegar nos nossos lares mais uma vez, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Então, por tudo, meu Deus, o nosso muito obrigado. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, e todos possam dizer, amém, amém. Deus abençoe, no nome de Jesus.